Beleza. Então vamos lá, pessoal. Hoje escolhi um tema bem interessante aí para a gente estar tratando. É, Começando falando um pouco, né, sobre o budismo. Eu não sou da linhagem budista, mas estudei com professores budistas. Tenho o meu professor de meditação que faço aula toda semana, que faz parte do budismo há muitos anos, conduz meditação. Então a gente vai aprendendo um pouco para também estar podendo disseminar, né? Tá podendo compartilhar com o restante das pessoas que ainda às vezes não conhecem muito bem ou não têm um entendimento muito claro sobre esse assunto. Então eu escolhi o tema de hoje, que é chamado de Nobres Verdades, para a gente poder estar entendendo, né, o que são essas quatro nobres verdades que o Buda falava. E para a gente poder entender o que são essas quatro nobres verdades, nós precisamos entender uma a uma o que ele citava. Qual é a primeira, qual é a segunda, qual é a terceira e qual é a quarta. E isso os budistas falam que você precisa naturalmente, talvez, de uma vida ou várias vidas para poder estar discernindo, estar podendo compreendendo a fundo o que significa essas nobres verdades. E o Buda, não sei se vocês sabem um pouco da história dele, mas ele era, só um minutinho aqui, entrou mais uma pessoa. O Buda, não sei se vocês sabem, mas a história dele, basicamente, resumindo bem rápido, ele é um cara que nasceu dentro da realeza, ele é um cara que se constituiu de dentro do império, onde a fartura era algo comum, a riqueza era algo comum, e ele nasceu dentro disso e durante a sua vida dentro do seu palácio, de todo o seu reinado, ele não conhecia o mundo externo, ele não conhecia a realidade do fora desse palácio, né? Eles permaneciam lá por toda a vida, dentro daquela abundância, e acabava não conhecendo o que tinha fora. E certo dia, o seu padrinho, né, algumas pessoas contam como padrinho, alguns contam como tio, o levou para fora e ele começou a ver que fora do palácio havia fome, havia desgraças, havia tristeza, e ele ficou muito chocado com aquilo, até que ele tomou uma decisão bem próximo, né, de um momento importante da vida dele, quando ele tinha acabado de se tornar pai. Ele já vinha projetando isso e ele abandonou simplesmente a sua mulher, o filho, dentro do palácio e saiu para sua vida, né, para encontrar, né, o real sentido da vida, para ele sair daquela ilusão da riqueza, de toda a fartura e ir de encontro com aquilo que ele estava vendo lá fora, que nada mais é do que sofrimento. Então, resumidamente, ele sai e aí começa toda a jornada do Buda. Mas eu vou parar a história por aqui, porque agora é o ponto que nos interessa. Buda saiu de dentro do seu reinado, do seu palácio, para poder ir de encontro com o sofrimento. Ele saiu de lá para poder encarar de perto esse sofrimento. Parece meio louco, né? A gente pensar numa situação dessa. Imagina você na sua casa, né? Falando assim: Nossa, eu tô bem, mas estou precisando de um sofrimento. Deixa eu ver se eu encontro algum sofrimento por aí, né? Para eu experienciar. Mas ele fez exatamente isso, né? E dentro disso ele constitui, né, as suas nobres verdades, que são quatro nobres verdades, né? Começando a primeira que ele cita, né? O sofrimento existe. Então ele constata isso, ele deixa claro que o sofrimento ele é algo que existe, que ele faz parte da nossa vida. E se você, nesse momento da sua vida, não está sofrendo, saiba que logo mais você vai sofrer. E isso vai acontecer em diversos momentos da sua vida. E se você está passando por um sofrimento muito grande há muito tempo, saiba também que você está muito próximo também de terminar esse sofrimento e vice-versa. Se você não está sofrendo, logo mais você vai sofrer. Se você está sofrendo muito, logo mais você vai parar de sofrer. E isso é uma coisa que Buda constata nessas quatro nobres verdades, e ele traz essa sabedoria para que a gente possa entender o valor desse sofrimento, né? Quantos e quantos sofrimentos não existem, né, nessa vida?
Sofrimentos, às vezes, que nós não conseguimos mensurar. Como, por exemplo, imagina uma pessoa que perde um braço, né? Trabalha vamos supor, de construtor, e esse cara precisa daquela ferramenta para poder trabalhar e ele perde esse braço por alguma coisa. Então, esse sofrimento, ele é uma coisa que Buda também tenta dizer, de certa forma, tenta não, ele explica depois no seu caminho óctuplo, né, que o sofrimento, ele é inevitável. Então, essa é a primeira, a primeira coisa que Buda cita dentro dessas quatro nobres verdades. Depois, né, a sua segunda nobre verdade, ele vai dizer o seguinte, que a causa deste sofrimento para todas as pessoas, nada mais é. Só um minuto que entrou uma pessoa aqui. Aí, pronto. Buda fala que nessa segunda nobre verdade que a causa, né, que leva a esse sofrimento, ele chama de avidya. Avidya é uma palavra em sânscrito que nada mais quer dizer do que ilusão ou deixar mais assim palpável a ignorância, né? Não a ignorância de ser uma pessoa ignorante, ser uma pessoa arredia, uma pessoa chucra, digamos assim, mas uma ignorância de conhecimento, de não saber o que está sendo dito, de não saber realmente interpretar aquilo como certo, errado, verdade ou não. Então, essa ignorância de pensamento, essa ignorância de ser é o que Buda cita nessa segunda nobre verdade. Então, nós temos em primeiro lugar, ele constata que o sofrimento existe, e depois ele fala na segunda nobre verdade. Esse sofrimento ele existe porque basicamente, ele quer dizer, você tem ignorância, né? Você faz parte ainda de um pensamento ignorante. Então, partindo para a terceira nobre verdade do Buda, o Buda ele fala uma coisa muito interessante aqui na terceira nobre verdade, que ele fala assim: beleza, você já sabe que ele existe, o sofrimento existe, você já sabe que a causa é a ignorância. Então, agora ele constata para a gente que é possível colocar um fim nesse sofrimento ainda nesta vida. Ainda nesta vida é possível deixar de sofrer. E como que ele fala uma coisa dessa, né? Parece meio ilógico, porque se ele constata que o sofrimento existe, como que eu posso deixar de sofrer? E aí vem a quarta nobre verdade dele, que ele fala que é o caminho óctuplo, né? Que é todo o ensinamento, que é toda a caminhada budista para você poder ir entendendo a fundo, né, a respeito da ignorância e aos poucos removendo essa ignorância de dentro de você para que você, digamos, lapide a sua pedra e se torne absolutamente luz, fazendo assim com que esse sofrimento ele vá embora. Então, eu vou dar uma paradinha nesse momento, perguntar para vocês se tem alguma dúvida, se ficou claro essa sequência dessas quatro nobres verdades para a gente poder continuar a nossa aula. Se ficou alguma dúvida, vocês podem abrir o microfone agora para a gente poder falar sobre. Bom, acredito que ficou claro, então vamos dar continuidade. Então, eu quero contar para vocês, né, uma história rapidinho que aconteceu ontem, e até por causa dessa história eu trouxe esse tema. Ontem minha mãe ligou para mim e me chamou para ir na casa dela comer um pãozinho fresquinho na tarde. Ela fez aqueles pãozinhos doces, me chamou. E eu peguei minha bike aqui em casa, fui até a casa dela. Quando eu cheguei lá, ela já estava já meio aflita e ela pegou e falou assim: ai, Lucas, você não sabe o que que sumiu. Aí eu falei: o que que sumiu? O galo, né? Ela tem um galinho, um mini galo, assim, que minhas sobrinhas ganharam de presente. Vive lá na casa da minha mãe, é a coisa mais linda. Elas pegam, né? Uma tem cinco, a outra tem três. Pega esse galo e leva esse galo para tudo quanto é lugar. E o galo pula, sobe nos armários. É uma coisa muito engraçada que acontece com esse galo. E o galo tinha sumido, né? E lá vai eu caçar esse galo. E caço esse galo para todo lado. Olha, olha, vou pra rua, olho dentro das casas, vejo se tem pena, se algum bicho, se ele voou, algum cachorro pegou. Olhei nas árvores e de noite com o celular, olhando nas árvores, o povo passando na rua, falou, vixe, esse cara deve estar ficando doido, né? Mirando o celular de noite pra árvore, o que que esse cara tá querendo ver nessa árvore, né?
Enfim, não achei o galo, e aí eu peguei e saí para pedalar. Na sequência, minha irmã chegou na casa da minha mãe e ela já pegou, já falou pra minha irmã assim e para as meninas, falou assim: "Meninas, tem que contar pra vocês, o galo sumiu". E as meninas abriu a boca assim, e começou a chorar assim, aquela coisa louca, né? Mas abriram a boca porque elas assim têm um carinho para aquele galo, elas já chegam, já vai atrás do galo. E começaram a chorar, 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 chorar. E o pai delas, que é o Pedro, né, que é meu cunhado, saiu também à procura e o galo tava num lugar aonde ninguém nunca procurou, que era em cima do guarda-roupa da minha mãe. O galo tava lá em cima do guarda-roupa, quietinho, 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 quietinho. E o que que aconteceu? Achou o galo. E aquela choradeira que estava acontecendo no momento, simplesmente ela acabou. Aquela choradeira se transformou em alegria. E começou uma alegria, porque até então o galo tinha sumido. Aí você já começa a pensar um monte de besteira. O galo morreu, foi atropelado, um bicho matou, alguém passou e roubou. Então a mente, ela começa a criar diversos sofrimentos, né, antecipados, sem ter uma constatação de algo. Então, estou trazendo essa história para poder tá fazendo essa reflexão com vocês que será que a maior parte desses sofrimentos que nós estamos passando, será que esses sofrimentos realmente são reais? Será que esses sofrimentos realmente são sofrimentos que merecem continuar sendo alimentados? De certa forma, a gente acaba criando determinados sofrimentos que parecem que nunca vão cessar, né? Sofrimentos, às vezes, de falecimentos, sofrimento, às vezes, de pessoas que foram embora, e nós, às vezes, nos perdemos em determinados sofrimentos e não conseguimos sair deles. Mas Buda diz que é possível sair desse sofrimento. Então, eu quero trazer para vocês, lógico que o caminho é muito complexo, e acho que nada mais do que um budista puro poderia falar sobre isso, mas eu trouxe um outro tema dentro desse caminho óctuplo, né, dentro dessa sabedoria budista, que para que a gente possa, né, aliviar esses sintomas desses sofrimentos, nós precisamos urgentemente ter uma maior compreensão sobre a morte. Nós precisamos olhar para essa forma que foi um projeto estabelecido pelo Criador. O Criador criou dessa forma. Ele criou um universo onde tudo morre, onde as pessoas morrem, os animais morrem, né, as árvores morrem, o planeta morre, né, as estrelas morrem, universos são engolidos por um buraco negro. Então, nós precisamos começar a compreender um pouco melhor sobre essa morte para que nossos sofrimentos eles comecem a cessar, eles comecem a não fazer mais parte da nossa vida. E como que a gente compreende melhor sobre essa morte? Muito é ensinado para gente nas nossas religiões, os nossos pais, nossos avós, a respeito dessa morte, né? Morreu, acontece o quê? Morreu, vai para onde? Mas fica claro que todas essas crenças antigas, elas possuem avidya, né? Avidya é ignorância. Elas basicamente criam histórias e narrativas para que a gente possa acreditar na morte, sendo diversas. Nós temos vários formatos, né, de morte explicados, né? Você morre, vai para o céu, vai para o inferno. Você morre, você encarna. Você morre, acabou tudo. Você morre. Então, assim, são muitas coisas explicadas e poucas delas realmente com um embasamento concreto, com um embasamento estudado há milênios por culturas que traduzem, né, a respeito deste sofrimento. Então, se nós já temos estabelecido esse ensinamento de que tudo morre, por que nós sofremos quando algo se vai? Porque nós sofremos como quando alguém se despede da nossa vida, alguém vai embora, ou alguém desencarna, sendo que a gente sabe que a impermanência é a única coisa real que nós temos. Nós sabemos que a gente nasce e que a gente vai morrer. Por que será que esse sofrimento ele tanto bagunça a nossa mente, o nosso coração?
o nosso ser? Por que a gente se rende a esse sofrimento sabendo que essa vida nada mais é do que uma impermanência a todo tempo? Para a gente poder compreender um pouco mais sobre essa morte, nós não vamos estar falando aqui sobre eu acho, ou a religião acha, ou alguém pensa, ou alguém falou sobre, mas uma coisa que é fato é que nós estamos aqui para sempre, não nesta vida, mas nosso espírito, a criação, tudo isso que é real, de verdade, isso é para sempre. Isso nunca morre. Por mais que esse corpo morra, por mais que essa mente morra, o nosso interno, né, que é o mais sagrado, o nosso eu, ele sempre se manifesta depois em um outro formato. Ele sempre cresce novamente. Ele sempre renasce de outras formas. E esse sofrimento ele acaba sendo muito válido para que a gente possa, numa próxima encarnação, numa próxima vida, numa próxima vinda, estar lapidado. Lapidado num ponto de que esse sofrimento eu não vou precisar mais vivenciar. Quer fazer um exercício sobre isso? Para vocês terem a prova de que isso é real? Se vocês pensarem no passado de vocês em algum sofrimento muito forte, vocês podem fazer esse exercício agora enquanto eu falo. Pensa num sofrimento que vocês passaram há um tempo atrás, um sofrimento desses assim que vocês já superaram, esses que assim já passaram e já se foi embora. Se você notar, a única coisa que resta desse sofrimento dentro de você são apenas algumas imagens. Se você tentar lembrar como era, se você tentar sentir a dor novamente de como isso aconteceu naquele momento da sua vida, você vai perceber que não é possível. Simplesmente isso já ficou no passado, isso já ficou para trás e é impossível a gente se reconectar com algo que já foi. A não ser que você esteja preso em Ávidia, né? Esteja preso na ignorância do sofrimento. E se você ainda sente, e se você ainda, se ainda toca o seu coração, se você ainda enche os olhos de lágrima por causa desse acontecimento, saiba que é algo que você precisa estar revisitando, estar é, é, consultando novamente na sua vida se isso realmente foi embora ou se isso precisa de atenção novamente, né? Se isso precisa de algum ajuste, se precisa de algum perdão, se precisa de algum cuidado interno. Então, aos poucos a gente vai retirando toda essa ignorância a respeito do sofrimento, para que a gente possa ter a certeza que ele vai acontecer novamente e que quando ele acontecer, ele vai ser passageiro. Ele entra e ele se vai da mesma forma como ele entrou. E quando ele se vai, a gente de repente se pega assim e fala: Nossa, não sinto mais isso. Nossa, passou. E é como um passe de mágica. A gente não entende muito bem, mas esse sofrimento ele acaba indo embora, tá bom? Então, para continuar essa linha de raciocínio, para a gente poder estar entendendo um pouco mais como a gente faz para poder estar aliviando esse sofrimento, eu vou trazer mais uma história que aconteceu recentemente. Eu sempre prezo por trazer essas histórias que são palpáveis, que acontecem no meu dia a dia, para poder estar trazendo para vocês com maior clareza, né, a respeito dos fatos que um professor de meditação consegue observar em pequenas coisas que ocorrem durante suas semanas, durante o seu mês. E isso é óbvio que os praticantes de meditação também conseguem, mas talvez não com tanta intensidade ainda por não haver uma prática constante ou algo que faz a pessoa sempre estar nesse posicionamento de observação. Então, o que que aconteceu? Eu tenho uma amiga minha que também é uma aluna que vem aqui na escola e ela simplesmente ela gostaria de um final de semana, né? Passar um final de semana um pouco mais prolongado. E ela estava morrendo de medo de pedir o banco de horas dela, que é de direito dela. Então, imagina uma pessoa que de direito ela já tem um banco de horas para poder tirar e ela começa a sofrer antecipadamente para poder pedir
o seu banco de horas. Então, ela já começa criando os demônios na mente dela. E as palavras dela eram mais ou menos assim: não, eu não vou pedir porque a minha chefe ela é uma chata, ela não vai me dar. Eu não vou pedir porque já foi dito que não vai ser dado agora, vai ser dado só no final do ano. E começou a criar aquele monte de monstro, mas ao mesmo tempo precisando dessa data para ela poder realizar aquilo que ela tanto queria, né? Que a gente estava indo para São Tomé das Letras fazer um feitio de ayahuasca lá e ela precisava dessa data para poder estar indo junto comigo. E beleza. E ela não sabia como resolver. E eu peguei e falei para ela assim, Maria, ela chamou Maria. Falei, Maria, eu vou escrever uma carta para você. Eu vou pedir ajuda para o chat GPT aí da vida, vou escrever tudo que é preciso. Você envia para sua chefe e vê o que acontece. Ela falou assim, Lucas, pelo amor de Deus, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso porque se eu fizer isso, eu posso ser mandado embora e não sei o quê. E mais demônios, e mais sofrimentos. E sem ter acontecido absolutamente nada. Ela não deu nem um passo ainda. Isso é só a mente dela sofrendo, é só a mente dela criando os monstros. Final das contas, eu falei assim, mesmo você não querendo, eu vou escrever essa carta para você. E se você sentir no seu coração, você pega e manda. Eu fiz despretensioso, fui lá e escrevi na carta que ela precisava do banco de horas dela, porque ela queria uma data que era na quinta-feira, e se não pudesse dar na quinta-feira, que desse na segunda-feira, mas que ela tinha preferência na quinta-feira, que era o dia que ela gostaria de estar indo, né? Que é um dia antes de quando começou o feitio lá em São Tomé das Letras. Falando nisso, a Vânia tá aqui. A Vânia é madrinha do Instituto lá de São Tomé das Letras. Ela tá aqui com a gente na aula e eu acho que ela nem sabe dessa história, então agora ela deve estar ficando sabendo. E ela escrevia a carta para ela, mas aí ela teve um lapso de coragem, digamos assim. Ela teve uma coragenzinha, ela falou assim, acho que eu vou pedir. Só que na hora que ela fez isso, ela veio me consultar, ela falou assim, eu vou falar assim para ela que eu tô precisando desse dia, porque eu não me lembro muito bem da história que ela queria criar, mas ela falou assim: eu vou contar pra ela que eu tô precisando visitar uns parentes lá em Minas Gerais. Eu falei assim: Maria do céu, você não faz isso. Se você vai pedir um negócio, tem que pedir um negócio na risca. Você não pode mentir, omitir uma coisa para poder se beneficiar de algo. O universo ele não vai entender, ele vai negar. Com certeza elas vão negar. Você tem que falar exatamente por que que você quer. Você tem que ser verdadeira. Você tem que não, mas se eu fizer isso, eu jamais. Imagina eu falar que eu vou tomar ayahuasca. Eu falei, você não precisa falar que você vai tomar ayahuasca, mas você pode falar que você vai no retiro, né? Você vai estar sendo verdadeira da mesma forma. E ela foi lá e mandou um WhatsApp. Só que ela não mandou a carta até então. Mandou o WhatsApp. E aí o que aconteceu? A chefe dela visualizou a mensagem, mas não respondeu para ela. E isso começou a gerar um sofrimento nela, uma ansiedade. Ela começou a palpitar, ela começou a palpitar, ela começou a chorar. Ela vinha assim nas aulas de yoga, ela chorava porque não respondia. Já fazia 2 dias, ela tinha mandado, já fazia 2 dias que não tinha respondido. E ela enfesou e ela pegou, sabe o que ela fez? Ela foi lá e mandou a carta que eu escrevi. E mandou. E aí ela mandou no WhatsApp para mim assim, falou assim, Lucas, mandei a carta para ela, mandou lá escrito lá o que ela tinha mandado. Final das contas, passou coisa de poucos minutos, 50 minutos, a chefe dela falou assim para ela, a hora que você estiver na hora do almoço, você passa no escritório para a gente poder conversar. E aí gerou mais sofrimento nela, porque ela falou, agora eu já tô demitida, né? Agora eu já tô demitida. E final das contas, ela foi e falou: Viu, Maria, tá tudo certo, você pode folgar na quinta-feira e ainda na quarta-feira você não precisa trabalhar o dia todo, você trabalha só meio período. Então ela ganhou o dia e ganhou meio período de um dia anterior. Só que a história não acaba aí. A história agora ela fica mais interessante. Por quê? A empresa ela estava com várias horas atrasadas com vários funcionários. E essa carta, essa bendita carta, esse movimento da Maria gerou uma revolução dentro da empresa. Porque todos os outros funcionários foram chamados para ser pago para suas horas extras. De certa forma, tudo aquilo que ela tinha sofrido, né, antecipadamente, o sofrimento dela virou uma potência que ainda gerou um gatilho para dentro da empresa, que a empresa ainda começou a se movimentar e
também criou uma nova regra que não era mais permitido fazer horas extras. Então, para vocês terem uma ideia, da força que nós temos se nós utilizarmos desse sofrimento, dessa angústia, dessa insegurança para um propósito onde a gente está sendo verdadeiro, está sendo real e está querendo limpar todo esse caminho, né, que está atravancando. Então, eu trouxe essa reflexão para a gente poder também, assim como a primeira história do galo e agora essa história, para a gente poder estar refletindo sobre os nossos sofrimentos. Que a gente possa, durante essa meditação de hoje, estar observando todos esses sofrimentos internos que estão dentro de nós, se realmente eles fazem sentido estarem até hoje, perambulando os nossos pensamentos, assombrando o nosso dia e até mesmo tirando aquilo que é mais sagrado no nosso coração, na nossa vida, que é a nossa paz. Então, espero que vocês tenham compreendido a minha mensagem na aula de hoje, dessas nobres verdades do Buda, em que a gente possa agora, durante a nossa meditação, estar ainda mais relaxando, pensando, refletindo e checando se precisa de algum sofrimento ser analisado e ser, digamos assim, tratado e curado por nós mesmos, que só nós temos essa chave e esse poder para poder fazer essa transformação interna. Então, convido vocês aí a estar apagando as luzes de vocês, indo para o cantinho de vocês, que vocês vão meditar. Eu vou fazer o mesmo por aqui. Vou ficar aqui no escurinho também, junto com vocês. Então vamos lá, turma. Vamos dar início à nossa prática nesse domingo abençoado, nesse domingo tão querido, essa data que é tão especial para todos nós, que marca mais um começo de semana, mais uma oportunidade aí da gente estar aprendendo, estar se aperfeiçoando. E sempre bom lembrar que a presença de vocês aqui é muito reconhecida por mim, né? Vocês estão fazendo algo que realmente a maior parte das pessoas não fazem, que é estar cuidando do ser como um todo, do corpo, da mente, do eu. E isso é de uma nobreza muito incrível, de algo que realmente é, é motivo de glória, é motivo de honra. Então, gostaria de parabenizá-los por estarem focados em aprender a meditação. Então, nesse início, a gente busca pelas duas coisas que são essenciais para meditar. Primeiro, é o nosso conforto. Então, a gente vai olhar a maneira como estamos sentados, a maneira como estamos acomodados nesse momento. E a busca é pelo conforto. Por que buscamos o conforto? Buscamos porque vamos passar os próximos minutos sem se mexer, ou pelo menos tentar não se mexer. Se for preciso se mexer, é claro, por alguma dor, por algum desconforto, formigamento, é óbvio que temos que nos mexer, mas a ideia é que a gente busque um conforto claro, um conforto onde a gente consiga se perguntar e falar: estou confortável? Consigo permanecer os próximos minutos desta forma? Então, se a resposta for sim, você mantém. Se a resposta for não, você ajusta e aí você acha o seu ponto, o seu eixo, o seu conforto. Passando para a segunda etapa, mais importante, a partir de agora, nós nos dedicamos integralmente e voltamos os nossos olhares internos, a nossa atenção, somente para a respiração. A gente
tem como foco na meditação a respiração, somente ela. É a base de tudo. A gente não precisa de mais nada para estar realizando a meditação. Se a gente conseguir trazer esse foco contínuo para a respiração, nós vamos aos poucos aumentando a nossa capacidade de não pensar, de estar sob controle da mente. Então, foca na respiração, atenção plena para essa respiração. Começa a perceber por onde o ar entra, desde a borda do seu nariz até aonde esse oxigênio ele vai permeando por dentro do seu ser, do seu pulmão. Observa esse caminho que ele faz para entrar, este caminho que ele faz para sair, e vai simplesmente dando cada vez mais atenção a isso. Foco, foco na respiração. Só você e a sua respiração. Então vamos lá. Quero que vocês levem a atenção agora lá para os isquios. Os isquios é o nosso bumbum. Perceba a forma como você está sentado, perceba o seu peso. Se você estiver sentado no chão ou na cama, ou com os pés no chão por estar numa poltrona, numa cadeira, leva a atenção para esses dois pontos, para os isquios e para os pés. Perceba que essa é a sua base. É isso que vai fazer com que você se equilibre, que seu corpo se mantenha ereto, firme. Então, atenção para esses dois pontos, alinha, redistribui o seu peso. Perceba que essa base é o que vai te sustentar pelos próximos minutos. Continua respirando. Leva sua atenção agora para a barriga, ali no ponto do umbigo. A gente começa agora a ampliar a nossa capacidade de respiração. Então, da mesma forma como você começou a olhar para a sua respiração, agora você olha e dá um pouco mais de volume. Ao mesmo tempo que você vai ganhando espaço dentro de você, você também vai tirando a velocidade com que esse ar entra. Você expande bem o seu peito, você expande bem a sua barriga, respira, enche de ar e solta. Vai tirando a velocidade e vai aumentando a capacidade. Que isso seja feito de uma maneira que você não precise forçar nada, nem o topo da sua respiração, nem quando você tira todo o ar, que não seja forçado. Relaxa. Leva sua atenção agora para o coração. Perceba seus batimentos cardíacos. Vai se conectando com esse pulso interno. Você percebe que quando você se conecta com esse pulso, naturalmente ele se expande e você começa a sentir ele por toda a parte, nas mãos, nos pés, na cabeça. E quando você se dá conta, você percebe que você é um grande pulso. A todo tempo você está pulsando. Leva sua atenção agora lá para os ombros, relaxa seus ombros. Se for preciso, reposicione eles, acomode eles de uma maneira que seu peito se mantenha aberto, ele relaxa, se encaixa exatamente aonde ele tem que ficar. Leva sua atenção agora lá para as mãos, perceba onde elas estão apoiadas, perceba se elas possuem alguma temperatura, se estão quentes ou frias. Perceba se elas estão secas ou se elas estão úmidas.
Simplesmente observa. Veja como você está. Leva sua atenção agora lá para a boca. Relaxa. Os dentes, eles não se tocam. A língua, ela descansa levemente no centro da sua boca. Relaxa o maxilar. Leva sua atenção agora para o nariz. A gente já vem dando atenção desde o começo da aula, mas agora você amplia a sua percepção. Além de você estar respirando, agora você começa a captar. Veja se você pega algum cheiro no seu ambiente, algo em comum. Veja se você sente o seu próprio cheiro. Às vezes você passou um desodorante, um perfume, ou o próprio cheiro do sabonete, da sua roupa. Amplia para você poder estar captando, estar ampliando os seus sentidos. Leva a atenção agora para os ouvidos. Você se mantém calmo, relaxada, prestando atenção na minha voz. Perceba também os sons que ocorrem ao seu redor, sons externos. Amplie a sua percepção de estar captando tudo ao mesmo tempo. Perceba também o som da sua própria respiração. Quando você inspira, quando você expira, você emite um som. Observa e amplia a sua capacidade auditiva. Leva atenção agora para os seus olhos. Esse mundo encantado, este mundo escuro, vazio, pleno de sabedoria. Perceba que quando você está de olhos fechados, você não está em lugar nenhum, mas com a capacidade de estar aonde você quiser. Que nós, como praticantes de meditação, possamos utilizar cada vez mais essa ferramenta, que a gente possa compreendê-la, que a gente possa realmente estar tranquilos, em paz, se divertindo ao estar de olhos fechados e respirando. Somente isso, em paz. E por fim, leva a atenção lá para o topo da sua cabeça, onde a gente pede humildemente para que toda a luz, todas as bênçãos, todas as graças, todas as curas que forem possíveis fluam de toda a criação para nós, para que a gente possa receber os bons pensamentos, as intuições que realmente fazem as diferenças profundas na nossa vida, que nós permitimos que chegue para nós, neste momento de meditação, tudo aquilo que realmente precisamos neste momento da nossa vida. Que a gente possa se sentir abençoados e acolhidos pela criação neste momento. Continua respirando. Caso venha algum pensamento na sua mente durante a meditação, automaticamente volte a sua atenção
para a respiração e você vai perceber que, como um passe de mágica, esse pensamento ele vai desaparecer. Perceba o ar entrando, perceba o ar saindo. Assim como a sua respiração que entra e sai de dentro de você, nossos sofrimentos também são da mesma maneira. Sofrimentos chegam para nos trazer sabedoria. Quando esses sofrimentos se vão, eles nos deixam muito mais sábios com a vida.
Permita-se a trabalhar seus sofrimentos com a sua respiração. Observa o fluxo natural. Observa que isso já vem pré-estabelecido pela própria criação. Escolha a partir de hoje não sofrer por aquilo que já se foi. Permita-se a ter o entendimento profundo de que somente a compreensão da morte é possível tirar todos os sofrimentos que já existiram e ainda existirá. Continue respirando lentamente. Continue respirando profundamente.
Muito bem. Ainda de olhos fechados, mantendo essa paz interna, respirando com tranquilidade e profundidade. Nós aos poucos vamos acordar o nosso corpo. Aos poucos a gente vai mexendo os nossos pés bem devagar, sem pressa. Mexa os dedos dos pés. Agora, nesse segundo momento, a gente acorda as nossas mãos, nossos dedos das mãos. A gente agora movimenta a nossa língua, a nossa boca. E unimos as mãos frente ao nosso peito, em Anjali Mudra. Esse que é o nosso mudra da prece, mudra que agradece, que entrega pedidos. E como toda prática de meditação, prática de yoga, nós temos essa oportunidade de estar abrindo o nosso coração e expressando a nossa gratidão e os nossos pedidos próximos. Quando falamos de gratidão, nós agradecemos pelo momento, pela graça de estar vivo, pela saúde, pelo alimento, pela forma como estamos aqui hoje conectados, agradecendo o nosso lar, nossos familiares, todas as coisas mais simples e de maior valor que temos na nossa vida. Agradecer pelo sofrimento passado e perceber que todo sofrimento gera um ganho extremamente alto quando superado. Que a gente possa ter coragem para estar de peitos abertos para poder deixar com que a vida traga os sofrimentos para que a gente possa superá-los e que a gente esteja entregue a isso ao ponto de estar apreciando todo este sofrimento de uma maneira agradável e como um bom aluno sentado na cadeira aprendendo sobre o que a vida quer ensinar. Que a gente possa entregar os nossos pedidos e orações para que tenhamos uma semana abençoada, repleta de alegria, de energia, de saúde, e que caso venha algum imprevisto, algo que nós não estejamos esperando, que seja um momento de tristeza, dificuldade, que nós possamos ter a energia necessária também para estar passando por isso da melhor maneira possível. Que hoje à noite nós possamos ter um sono reparador, cheio de luz e que as bênçãos continuem fluindo nas nossas mentes, nos nossos corpos e por onde quer que a gente ande, que a gente leve esta luz, esta sabedoria e toda essa graça que a gente pode conseguir através da meditação. Muito obrigado à presença de todos vocês aqui comigo neste domingo. Sejam sempre muito bem-vindos. Nos vemos no próximo domingo e quero deixar aberto aqui, caso alguém queira conversar um pouco através do Zoom ou no particular, se quiser contar algo sobre o sofrimento que está passando, precisar de uma ajuda, pedir algum auxílio para poder sair, se estiver dentro do meu conhecimento e da minha forma de lidar,
Com a sabedoria que eu adquiri durante esses anos da minha vida, eu estou de portas abertas para poder estar contribuindo com vocês. Namastê, que assim seja, e assim será. Todos bem? Sim, Todos bem, graças a Deus. Valeu, pessoal. Obrigada, Então, Lu. Te abençoe joinha. por tudo. Grata, boa noite. valeu, Alessandra. Boa noite. Obrigada, Lucas. Boa noite. Até a Valeu, próxima. valeu, Pipa. Boa noite. Bom descanso. Até a próxima. Valeu. Tchau. Boa noite, Lu. Tudo de Va- bom, viu? Valeu, Eliana. Até breve. Até breve. Quinta-feira a gente se vê lá no UOL. Obrigada. Nada. Tchau. Então é isso. Quem que é que tá com o nome de usuário do Zoom? Eu vi aparecer a câmera e saiu. Ah, eu sei quem é. Agora eu vi quem é. Tudo bom? Tudo bem? Obrigada, Lucas. Valeu. Bom te ver por Gratidão. aqui. Vai estar lá no ON esse feitio? Esse retiro? Quando vai ser? Eu não estou sabendo. Agora, quinta-feira. Ah, começa quinta? Quinta, sexta, sábado, domingo. Ah, eu não sabia. Vou ver. É, Bom saber. se você Obrigada. pode, a gente se vê por lá. Tá Seja sempre bom. bem-vinda, tá? Gratidão. Valeu. Boa noite. Boa noite. Então é isso, turma. Vou desligando por aqui. A gente se vê em breve. Tchau, Vânia. Valeu.